Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Obrigado por estar conosco na Conexão da Fé, onde nós estamos ajudando vocês a conectar com Deus. Saudações, eu sou o pastor Brian, da Igreja Batista Compaixão. Obrigado pela sua presença aqui conosco mais uma vez. Adoro poder abrir a Palavra de Deus e falar sobre as Escrituras. E hoje eu tenho o privilégio de poder falar sobre um assunto importantíssimo nas nossas vidas, mas um assunto que eu gosto muito de, um aspecto realmente que eu gosto de usar, ou que a Palavra de Deus é crucial em Gênesis. Infelizmente, no dia de hoje, nós temos, Satanás tem confundido a maior parte do mundo com a ensinação, com a doutrina realmente da evolução. E isso tem colocado nas mentes das pessoas que Deus não tem criado um mundo como nós encontramos em Gênesis capítulo 1. E quando nós deixamos que Satanás nos confunde assim, e nós deixamos que Satanás coloca nas nossas mentes que nós evoluímos do macaco ou de alguma coisa parecida com o macaco, nós então deixamos que ele tira a realidade que nós fomos criados por Deus e para Deus. E hoje eu quero que nós pensamos um pouco sobre esse assunto comigo. Vem comigo, olha comigo em Gênesis capítulo 1, nós vemos o versículo 16. Em Gênesis 1:16 a Bíblia diz: "E fez Deus os dois grandes luminares, luminar maior para governar o dia e luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas." Aqui nessa passagem nós vemos Deus falando sobre o sol aqui, nós vemos Deus falando sobre a lua e nós vemos, é claro, Deus falando sobre a estrela, as estrelas. Em Gênesis nós vemos a criação de todo o universo. Em Gênesis capítulo 1 nós vemos Deus nos mostrando os 6 dias que Ele levou para criar todas as coisas que existem no mundo. Desde aquele dia, nada mais foi criado. Agora nós podemos fazer coisas com o que já existe, mas aqueles 6 dias, Deus criou tudo do nada. Agora, nós temos tudo que nós temos e, sim, podemos modificar certas coisas, podemos fazer certas coisas, mas nenhum humano pode criar qualquer coisa. E Deus criou todas as coisas naqueles primeiros 6 dias, aquela semana da criação. Naquela semana da criação, no versículo 16, nós vemos Deus falando sobre a lua, sobre o sol e sobre as estrelas. Nós podemos olhar na galáxia, nós podemos olhar na nossa galáxia, no universo inteiro, e podemos ver as multidões e bilhões e bilhões e bilhões de estrelas que estão ao nosso redor. Interessante que nesse versículo nós vemos aqui no fim simplesmente a frase "e fez as estrelas", que nem se fosse simplesmente passando, né? Não tem nada difícil com isso. E graças a Deus, na realidade, não tem nada difícil com isso. O nosso Deus criou todas as coisas com a sua palavra. Simplesmente disse e assim foi. Quando Deus abre a sua boca, o que Ele fala acontece. Na semana da criação, nós temos várias coisas e temos a semana, hoje nós temos a semana de 7 dias por causa da semana da criação. Nós temos os meses por causa da lua. E vemos em Gênesis que Deus criou a lua e criou os planetas e o sol e coisas para marcar tempo, para marcar estações e para nos identificar certas coisas. Nós vemos o sol e o tempo que a Terra demora para girar em volta do sol é humano. Nós vemos o nosso calendário, então, é baseado na criação. Nosso calendário é baseado no sistema solar que Deus criou naqueles aqueles 6 dias da criação. Mas nós vemos então o ano sendo criado, o ano representante da Terra, o tempo que ela demora para circuncisar, ir em volta do Sol. Nós vemos os meses sendo determinado, né, por causa do tempo que leva a Lua para girar em volta da Terra. E nós temos a semana, o tempo que levou Deus para criar a terra e aquele 7º dia para Ele descansar.
Infelizmente, Satanás pega e o que ele quer fazer, ele quer tirar da nossa atenção que Deus criou todas as coisas. Ele então começou a colocar a filosofia, a doutrina, a religião da evolução, e primeiro colocou no mundo, colocou na filosofia do mundo. A igreja nunca acreditou nela por muitos anos, séculos, e infelizmente, alguns séculos atrás, a igreja começou a encaixar algumas coisas da evolução e tentando encaixar ela com a palavra de Deus. Infelizmente, é claro, ela não encaixa, ela não é uma similar à outra, elas são completamente diferentes. Ou Deus criou tudo, ou nada criou tudo. E não tem, ou Deus criou tudo, ou Deus não criou tudo. E Deus, é claro, nós vemos em Gênesis 1 e é óbvio através da ciência. A ciência comprova que a criação é uma coisa que foi criada, não uma coisa que veio do por acaso. A Lua é uma coisa que nós podemos ver toda noite, uma coisa que nós olhamos nela e vemos, ela dá um pouco de luz para as nossas noites aqui na Terra. Uma coisa interessante para nós estudarmos, não biblicamente somente, mas também para as pesquisas da poeira que está na Lua e o tempo que demoraria para aquela poeira de estar colocado lá. Quando os astronautas chegaram na Lua e se você lembra do vídeo, quando o astronauta chegou, aquela escada, estava um monte em cima da Lua e ele quase que caiu para a Lua por causa do espaço que tinha entre o último degrau e a Lua em si. E a razão que isso aconteceu foi porque eles acreditaram na evolução e creram se a evolução era verdadeira, então teria muito mais pó ao redor, na superfície da Lua. E é claro, não tinha, porque a criação aconteceu há 6.000 anos atrás. Então é uma coisa que muito menos poeira do que eles pensavam que está lá, e vemos isso no vídeo da aterrissagem lá na Lua. Mas a Lua é uma coisa que nós não pensamos muito nela. Muitas vezes nós vamos à noite, eu adoro ver uma lua cheia, adoro ver uma lua subindo nos céus, principalmente quando ela está um pouco vermelhada. E a lua é uma coisa linda, mas nós não pensamos muito nela, ela não pega muito da nossa atenção. Aqui nesse versículo, nós simplesmente vemos a criação dela, a criação do sol, a criação da lua. Nos outros versículos em Gênesis, nós vemos que foi criado uma das razões para marcar o tempo um pouco, para criar, ou para que nós possamos estudar e ver as estações, as épocas, a gravidade dela, ela afeta, é claro, a tempestades e outras coisas aqui na Terra. E ela é uma coisa que poucos pensam muito sobre ela. Mas eu quero que nós paramos e quero que nós focamos o que ela faz, o que é uma das coisas que ela faz para nós. É claro, ela demonstra, se nós estudamos a realidade da Lua e o quanto que ela está girando, a distância que ela está da Terra, nós podemos ver um monte de coisas que comprovam realmente a criação e que mostram que a evolução não é verdadeira. Mas hoje eu quero que nós pensamos sobre a Lua e como é que ela pode ser aplicada para as nossas vidas como um crente, como um cristão. A Lua por si própria, ela não tem energia. A Lua por si própria, ela não tem luz. A Lua por si própria, ela não ela não ilumina a nossa Terra. Mas nós vemos aqui novamente em Gênesis capítulo 1, versículo 16, a Bíblia diz: "E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite." Interessante que aqui nós vemos que Deus chama ela de um luminar, mesmo que fisicamente ela pessoalmente não dá luz. Ela não produz luz de si mesma, ela reflete a luz do sol. A lua, ela recebe, porque ela está acima da terra, ela recebe a luz do sol, a luz do sol bate nela e desce para a terra. Ela sim ilumina a terra, é menor porque ela é menor em tamanho, mas também porque ela simplesmente reflete a luz do sol.
Nós como crentes, nós individualmente, nós não podemos produzir a luz. Nós não somos capazes de fazer absolutamente nada. Nós precisamos de Deus, nós precisamos do Espírito Santo. A Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer, falando sobre Jesus Cristo, que nós como crentes, nós não podemos fazer absolutamente nada sem o poder do Espírito Santo. Sem Jesus Cristo trabalhando nas nossas vidas, nós somos simplesmente um humano, um vaso vazio. Um humano que faz completamente nada. Mas como um cristão, nós precisamos estar atentos. Da mesma forma que a lua, por si própria, ela não produz luz, ela sim é usada como um luminar. Nós como crentes, nós não produzimos luz, mas nós devemos refletir a luz de Deus. Nós devemos refletir a luz de Jesus Cristo. Jesus Cristo deve iluminar o mundo através das nossas vidas. A Bíblia ensina que sim, nós somos a luz do mundo. Mas como a lua, nós não somos a luz do mundo por nós mesmos. Nós somos a luz do mundo eficazmente somente quando nós estamos refletindo, somente quando as pessoas estão vendo Cristo em nós e não as nossas próprias vidas, não nós mesmos. A lua, quando nós olhamos nela, nós vemos um monte de buracos nela, nós vemos um monte de crateras que foram criadas, sim, em proteção à Terra de uma certa forma, mas é uma coisa em si estragada, uma coisa em si destruída de uma certa forma. Mas mesmo assim Deus usa a lua para refletir aquele sol, para iluminar as nossas noites, para que nós podemos ver onde que nós estamos indo. E nós como crentes, nós somos uma vida estragada, nós pecamos, nós entramos no mundo como nenês pecaminosos e vivemos o resto da nossa vida em pecado. Nossas vidas, nosso corpo, tudo é estragado de uma certa forma. Nós por nós mesmos não valemos absolutamente nada. Mas quando nós fazemos o que é para o que Deus nos criou, que é produzir a luz, não a nossa própria luz, nós não temos essa capacidade. Mas quando nós reproduzimos ou nós refletimos a luz de Jesus Cristo, quando o mundo olha para mim, eles devem ver, não o pastor Brian, eles devem ver Jesus Cristo. Quando eles olham para um crente, o que significa crente? Um pequeno Cristo. Quando uma pessoa olha para um crente, ele deve ver Jesus Cristo. Não a pessoa, não o humano que está naquele corpo, mas eles devem ver a reflexão de Jesus Cristo. Nós fomos criados na imagem de Jesus Cristo. Nós fomos criados na imagem de Deus. Em Gênesis capítulo 1, antes de nossos pecados, nós fomos criados três, como Deus é três. Deus é Deus Pai, Deus Espírito Santo e Deus o Filho. E nós temos um corpo, uma alma e um espírito. E sim, tem outras semelhanças entre Deus e o homem. Não que o homem é semelhante a Deus, mas que Deus nos fez, nos criou na imagem de Deus. E nós devemos, durante o nosso tempo que nós temos aqui na Terra, durante o curto tempo que Deus nos dá aqui na Terra, 70, 80, 90 anos, nós devemos estar aqui para fazer exatamente o que Ele nos criou. Nós fomos criados na imagem de Deus. Infelizmente, nós estragamos isso pelo pecado, destruímos o nosso espírito, destruímos o nosso corpo, destruímos o que nós éramos e agora somos pecadores. Não valemos nada. Mas nós podemos pegar o vaso que nós ainda temos, o nosso corpo, a nossa alma. Nós podemos pegar a vida que Deus tem nos dado e nós podemos refletir, cada vez mais, sendo transformado na imagem de Jesus Cristo, para que cada vez mais a nossa luz pode brilhar mais forte e mais forte. Se nós somos salvos, se nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, nós devemos ser como uma lua. Uma lua em si, fraca. Uma lua em si não consegue nada. Um crente em si não consegue absolutamente nada. Mas quando nós deixamos a nossa vida ser controlada pelo Espírito Santo, quando nós deixamos a nossa vida ser controlada pelos princípios bíblicos e o que a Bíblia tem nas nossas vidas, nós então podemos refletir a luz do céu, a luz de Deus. Uma das coisas que a palavra de Deus nos ensina é que quando nós ganhamos almas, que no futuro aquele que ganha almas, ele vai iluminar e vai ser como uma estrela iluminante. Hoje nós não temos essa iluminação própria. Nós podemos futuramente, de uma certa forma, não entendo exatamente como. Mas quando nós ganhamos almas, quando nós levamos a palavra, quando nós levamos
as boas novas para os perdidos e para um mundo que não conhece a Cristo, nós podemos futuramente ter uma certa iluminação, vamos dizer, conforme as Escrituras. Mas, durante o nosso tempo aqui na Terra, nós devemos ser como a lua. Nós devemos ser uma pessoa que o mundo pode olhar para nós, eles podem ver o caráter de Jesus Cristo. Quando o mundo olha para você, eles veem o quê? Eles veem Jesus Cristo, eles veem um crente, eles veem a fidelidade para os cultos? Ou será que eles simplesmente veem mais um humano? Eles veem mais uma pessoa que está andando na terra fazendo o que eles estão fazendo. Fazendo as mesmas coisas, bebendo as mesmas coisas, falando das mesmas coisas. E não estamos refletindo a Deus. Nós, como crentes, nós temos grande oportunidade de mostrar para o mundo o que Jesus Cristo é. Sim, nós podemos mostrar através das nossas vidas que Ele tem transformado as nossas vidas. Mas será que nós temos deixado Ele transformar as nossas vidas? Será que desde o dia que nós aceitamos a Cristo, nós estamos indo atrás dEle, nós estamos tentando crescer no nosso andar com Deus? Será que nós estamos tentando ser transformados na imagem de Jesus Cristo, como nós aprendemos em Hebreus? Ou será que nós somos conformados com este mundo? E nós não iluminamos ela, nós conformamos com ela. Nós entramos e nos lugares onde nós vamos, ninguém nos confunde com um cristão. Ninguém nos confunde com uma pessoa que é salva, com uma pessoa que segue a Cristo. Eles pensam que nós somos simplesmente mais um deles. Na realidade, nós precisamos lembrar que Jesus Cristo nos salvou com aquele sangue que Ele derramou naquela cruz. Em gratidão, nós devemos dar as nossas vidas a Ele em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Em outras palavras, nós devemos dar as nossas vidas para Ele, para viver para Ele, para que o mundo possa ver, através das nossas vidas, sim, de Jesus Cristo. Infelizmente, novamente, Satanás tem colocado a evolução e tem ensinado essa doutrina para quê? Para poder tirar o foco da criação do mundo por Deus. E quando ele consegue tirar o foco da criação do mundo por Deus, ele consegue tirar da nossa mentalidade, ele consegue tirar do nosso pensamento que Deus nos criou. E se Deus nos criou, Ele nos criou por um propósito. Você conhece o propósito de Deus para a sua vida? Você tem perguntado, você tem buscado a Deus e tem querendo fazer o que Ele tem para a sua vida? Ou será que você está fazendo o que você quer por si próprio? Você tem os seus próprios sonhos, você tem a sua própria vontade, você tem a sua própria carreira que você quer seguir. Ou será que você está seguindo o que Deus tem, o criado para fazer? A lua, nós vemos aqui, e fez, em Gênesis 1:16, e fez Deus os dois grandes luminares. O luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Desde aquele dia que Ele criou a lua, 6.000 anos atrás aproximadamente. Desde aqueles 6.000 anos atrás, a lua está cada dia fazendo o que ela foi feita para fazer. Ela está iluminando a noite. Deus nos criou para um propósito. Sim, Deus nos criou na imagem de Jesus Cristo, na imagem de Deus, e quando nós somos salvos, Ele está tentando nos transformar de volta na imagem de Jesus Cristo. Deus nos criou, e se Deus nos criou, Ele então tem um propósito para as nossas vidas. Se Ele tem um propósito para as nossas vidas, nós como crentes devemos estar seguindo esse propósito, devemos estar buscando esse propósito para as nossas vidas. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu fui para um acampamento. Naquele acampamento eles pregaram e um dos temas daquele acampamento era avivamento. Eu lembro, numa daquelas noites do acampamento, eu tinha 9 anos de idade. Mas uma daquelas noites do acampamento, Deus usou um homem para pegar uma mensagem. Aquela mensagem tocou no meu coração e eu entreguei a minha vida para ser um missionário, ser um pastor aqui no Brasil. Agora, isso foi o propósito de Deus para a minha vida. Deus me criou e Ele quer que eu seja um pastor aqui em São Paulo, aqui no Brasil. Ele quer que eu seja um missionário, Ele quer que eu faça algo para Ele, que eu sirva Ele em tempo integral. Ele tem um propósito para a minha vida.
Daquele dia em diante, naqueles 9 anos de idade até hoje, se eu fizesse o que eu deveria ter feito, eu deveria ter continuamente, sempre estar preparando ou sempre estar fazendo aquilo pelo qual Ele me fez para fazer. Eu sabia com 9 anos de idade que era para eu ser um missionário, que era para voltar para o Brasil. Então, qual que foi uma das coisas que eu fiz? Eu fui para o seminário. É claro, não com 9 anos de idade, mas alguns anos para frente, é claro, eu terminei o colégio e fui para o seminário. Por quê? Porque eu precisava fazer o seminário para fazer o que Deus queria que eu fizesse para a minha vida. Para fazer o propósito que Deus me criou. E se nós cremos na evolução, então nós não vamos crer que Deus nos criou por um propósito. E se nós não cremos que Deus nos criou por um propósito, então nós vamos poder fazer o que nós queremos, pois não tem propósito nenhum para nós. Nós estamos simplesmente aqui por acaso, então nós podemos fazer o que nós queremos, porque é o simples acaso. Mas, se Deus criou o mundo, se Deus criou a humanidade, se Deus te criou, então Deus tem um propósito para a sua vida. Agora, tem muitos crentes que não dizem que creem na evolução, creem que Deus criou o mundo em 6 dias literais, mas eles vivem como se eles crescem na evolução. Você diz, como assim, pastor? Se você não está vivendo pelo propósito que Deus lhe criou, se você está vivendo para fazer o que você quer, se você está vivendo para seguir a sua carreira, se você está vivendo para agradar a sua carne, a sua personalidade, o que você gosta da vida, se você está correndo atrás das coisas que você quer correr atrás, então você está vivendo uma vida como se fosse um evolucionista. Não crendo, ou pelo menos não vivendo como que crê, que Deus tem um propósito para a sua vida, que Ele tem um objetivo para você cumprir aqui no seu tempo, aqui na Terra. Se nós fomos criados, e fomos criados, então Ele nos criou com um propósito. Agora, o propósito para cada um de nós pode ser diferente. Mas um dos propósitos de cada um de nós, ou de todos nós, que somos salvos, é para refletir Jesus Cristo. E cada vez que nós chegamos mais perto de Cristo, o mais que nós aproximamos dele, o mais forte que vai ser o nosso luminar, vamos dizer. O mais forte vai ser a reflexão de Jesus Cristo. O mais visível, o mais evidente vai ser para o mundo e aqueles ao nosso redor que sim, nós somos um cristão, um pequeno Cristo. Não, por conta própria não somos nada. Mas o mais íntimo que nós chegamos com Cristo, o mais perto que nós andamos com Ele, o melhor que nós conhecemos a Ele, o mais que a nossa luz vai refletir, ou a luz de Cristo vai refletir nas nossas vidas. E as pessoas vão ver uma diferença nas nossas vidas. Eu penso no rio Amazonas e no Rio Negro. E eles, quando eles primeiro chegam, se juntam no rio, o Rio Negro, claro, as águas escuras, as águas pretas. O rio naquele tempo com o Amazonas ali é águas marrom. Os dois se unem, mas por um tempo, por causa da diferença de densidade, por causa da diferença de temperatura e também por causa da diferença de minerais que estão ali dos dois rios, por um tempo eles correm descendo o rio e você consegue ver uma linha descendo aquele rio com o preto de um lado, o Rio Negro de um lado e o marrom do Rio Amazonas do outro lado. E nós, como crentes, nós devemos ser, sim, nós estamos caminhando na mesma jornada, vamos dizer, aqui da vida. Nós, sim, estamos no mundo, nós estamos caminhando aqui, nós estamos juntos com o mundo, mas nós devemos ser completamente separados um do outro. Deve ser óbvio que nós somos de um rio e não do outro. Que nós somos de Cristo, de Deus, nós somos cristãos e não do mundo, não de outra coisa. Ao decorrer, descendo o rio, enquanto que os dois continuam descendo aquele rio, você começa a ver certas partes do Rio Preto que entra no Rio Amazonas e você vê partes pretas dentro daquele marrom. É coisa impressionante. Você vê partes marrom entrando no preto ali. Você ainda vê uma distinção, você ainda vê uma diferença ali. Mas eles agora estão completamente envoltos pelo outro rio. Isso é uma das coisas que muitos crentes fazem. Eles acham que conseguem viver uma vida no mundo, fazendo parte do mundo, fazendo as mesmas coisas que eles são e, ao mesmo tempo, ser diferentes e ser visíveis diferentes.
e por um tempo nós conseguimos, por um tempo eles conseguem. Mas aquelas partes que entram no outro rio rapidamente, eles começam a desaparecer. E rapidamente eles desaparecem e completamente parece como que eles são do Rio Negro, do Rio Amazonas, depende de que parte. Mais que aqueles dois rios descem, claro, eles acabam se juntando e viram um rio completamente. Mas na nossa vida cristã, nós devemos estar o mais longe daquela linha para que nós possamos o mais tempo possível. O mais tempo possível é até a nossa morte. Que nós possamos, na nossa vida, até a nossa morte, ser separado do mundo, ser diferente do mundo, não fazendo as mesmas coisas que o mundo faz, não bebendo, falando, ouvindo, nada que o mundo faz deve ser envolto nas nossas vidas. Nós devemos nos separar de todas elas, para que o mundo pode olhar para nós e falar, essa pessoa realmente é diferente. Essa pessoa realmente é um cristão. Se nós vamos ser que nem a lua, nós vamos ter que refletir, não o que nós fizemos por conta própria. Ou eu servi na igreja, eu sou pastor, sim, mas não é as minhas obras que valem nada. Minha justiça para Deus é trapo de imundície. Mas quando eu sirvo Ele e Ele é refletido na minha vida, então sim, a minha vida vale alguma coisa. Meu amigo, se hoje você ainda não tem aceitado Jesus Cristo como seu Salvador, se hoje você não é um crente e você nunca tem aceito Ele como seu Salvador, você não é um cristão. Você não pode ser um cristão se você não é salvo. Que hoje você possa colocar a sua fé em Jesus Cristo. Que hoje você pode aceitá-lo como seu Salvador. E que Ele possa te salvar e te levar para o céu. E nós que já somos salvos, nós devemos continuar vivendo uma vida e cada vez mais nós devemos estar nos separando do mundo. Cada vez mais nós devemos estar indo para mais perto da transformação na imagem de Jesus Cristo. Deixando a nossa carreira, ou não estou falando parar de trabalhar, mas deixando os nossos propósitos de lado, deixando o que nós queremos da vida de lado e começando a buscar e fazer o que Deus quer que nós façamos. Entendendo o propósito da vida, entendendo o propósito que Ele nos criou e cumprindo aquele propósito nas nossas vidas individualmente. Nós, como crentes, devemos ser uma lua naquela lua cheia, uma lua cheia que brilha fortemente. Não a parte da lua que só pega uma porção de Jesus Cristo e é muito difícil de vê-la. O mais que nós aproximamos de Deus, o mais forte que nós podemos refletir a luz de Jesus Cristo. Espero que nós, como crentes, podemos ser visíveis e claramente distintos, diferentes do mundo. E se nós somos cristãos verdadeiros, se nós estamos seguindo a Ele, se nós estamos sendo transformados na imagem de Jesus Cristo, o mundo vai olhar para nós. E eles vão ver Jesus Cristo em vez de nós. E Cristo será erguido, Cristo será exaltado, e nós seremos humilhados, vamos dizer. E é exatamente isso que nós queremos. Nós queremos que Deus seja glorificado e não a nós. Muito obrigado pelo seu tempo. Espero que você seja uma lua para Cristo e que Deus te abençoe. Obrigado por se juntar a nós na Conexão da Fé, onde nós te ajudamos a conectar a Deus.